Bom dia! Hoje eu vim contar para vocês um pouco sobre a minha trajetória aqui nos Estados Unidos. Semana passada a gente fez uma entrevista com a Bianca, nossa estagiária, e ela contou um pouco sobre a trajetória dela por aqui. Hoje é a vez dela de me entrevistar. Bom dia, gente. Então, Tati, conta pra nós, como é que surgiu a ideia de vir para os Estados Unidos? Puxa, é uma história bem interessante. Em 2016, eu vim para os Estados Unidos pela primeira vez. Depois de muitos anos num ritmo super acelerado, trabalhando freneticamente com RH em empresas como a Deloitte, a ADP, Cirque du Soleil, eu estava num momento que eu nem queria muito pensar em trabalhar no escritório. Eu estava escrevendo artigos de RH para clientes num momento super estratégico, porque a legislação trabalhista do Brasil tinha mudado recentemente e estava todo mundo meio perdido, então a minha expertise foi essencial para esses clientes. Aí o que aconteceu foi que eu me apaixonei pelos Estados Unidos e decidi que eu ia dar um jeito de vir trabalhar aqui de qualquer forma. Ah, que legal. Então foi fácil para você conseguir um trabalho aqui nos Estados Unidos, já que você já tinha essa experiência com RH? Quem me dera, não foi não. Uhum. Apesar de eu atender a diversos clientes internacionais, já fazia muitos anos, pelo menos 5 anos que eu atendia, inclusive empresas dos Estados Unidos nessa época. O processo seletivo do Brasil, que eu entendia completamente, desde começo até o final, não era o mesmo aqui nos Estados Unidos. Era muito diferente. E eu não tinha como imaginar isso. Para mim, processo seletivo era processo seletivo, independente de ser no Brasil ou de ser nos Estados Unidos. E aí eu procurava saber de informações, eu tentava entender quem poderia me ajudar com isso, e na verdade não existia ninguém que tivesse já traçado esse caminho e que tivesse disponível para me passar esse tipo de informação. É claro que as minhas experiências trabalhando para multinacionais ajudaram bastante nesse processo. Eu estava fazendo várias entrevistas toda semana e recebia ofertas de trabalho praticamente todo mês, durante aquele ano e meio que eu passei tentando conseguir um trabalho nos Estados Unidos. Só que o problema sempre acabava sendo o visto de trabalho. Tinha também dificuldade no retorno das candidaturas, porque com o tanto de currículos que eu mandava, era para eu ter um retorno muito maior. E aí eu fui aprendendo, claro, durante as entrevistas que eu estava fazendo, diversas coisas sobre como funcionava o processo seletivo nos Estados Unidos. E fui melhorando o meu processo de aplicação, meu processo de entrevista, tudo isso. Mas para falar que eu entendi mesmo como funcionava o processo de recrutamento e seleção aqui nos Estados Unidos, só foi acontecer de fato uma vez que eu já estava trabalhando aqui há algum tempo dentro do departamento de recursos humanos de empresas americanas, porque até Uhum. então as diferenças eram uma coisa ou outra que eu conseguia identificar, mas não era claro, sabe? Ficou claro na hora que eu realmente estava dentro dessas empresas. O jeito que eles lidam com os processos seletivos é muito diferente. As expectativas que eles têm do mercado de trabalho, completamente outra coisa. E só mesmo tendo vivido tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, dentro do Departamento de Recursos Humanos, é que é possível a gente entender, explicar e traduzir tudo isso de uma forma que seja possível de entender. Então, o problema ia muito além da simples questão do meu inglês, da minha experiência, do visto de trabalho. Era realmente o processo que eu não estava entendendo como funcionava, e eu fui identificando que não era só eu. Todos os brasileiros cometem os mesmos erros que eu estava cometendo esse tempo todo e acabam achando que é muito difícil ou que é impossível, e é só uma falta de conhecimento específico de como funciona o processo. Entendi, faz sentido. Mas seu inglês já era bom, depois de ter trabalhado com tantos estrangeiros no Brasil, não era? Era. O meu inglês era considerado fluente no Brasil, mas a Uhum. gente sempre fica bem nervoso quando a gente tem entrevista em inglês, mesmo depois de morar aqui. Então, comigo não foi diferente. Eu ficava muito nervosa. Muitas vezes, quando eu tenho interações com clientes internacionais pela primeira vez, ainda fico nervosa. Isso é super normal, acontece com todo mundo. Todos os meus alunos também passam por isso. Mas a gente tem que entender que o inglês não é a nossa língua. Então,
É normal. Um erro muito comum que eu vejo os brasileiros cometerem é acharem que só porque o inglês deles não está perfeito, eles não vão conseguir entrar no mercado de trabalho americano. Porque a gente começa a fazer entrevista e não entende direito o que está acontecendo de errado e culpa o inglês por causa disso. E muitas vezes não é esse problema. Nosso inglês nunca vai ser Uhum. perfeito, mas o mercado de trabalho americano ele tem espaço para profissionais qualificados, mesmo quando a gente está ainda num nível de inglês conversacional, que é o que a gente chama. Então, o importante em muitos casos é a gente saber se posicionar na entrevista, saber se comunicar e entender melhor como funciona o mercado de trabalho para que a gente não passe por todo esse nervoso nesse momento e tenha a tranquilidade de que as nossas habilidades, as nossas qualificações são o que vão de fato fazer a gente conseguir esse trabalho nos Estados Unidos. Ah, sim, é verdade. Eu também percebi essas questões do inglês, quando eu cheguei aqui. E que bom que também você mencionou sobre o inglês conversacional, porque eu realmente vejo muita gente com medo de fazer entrevistas em inglês. Eu também tive muito esse medo. E como que foi quando você começou a ajudar brasileiros a construírem carreiras de sucesso por aqui? Eu acho que eu comentei que logo quando eu estava querendo vir para cá, o que eu mais ouvia é que era impossível, né? E o que aconteceu foi que a maior parte dessas pessoas que ficavam me dizendo quanto era impossível conseguir um trabalho aqui, a menos que fosse de TI, vieram me perguntar como é que fazia para conseguir um trabalho aqui agora que eu tinha conseguido. Então, desde quando eu cheguei, há mais de 8 anos atrás, não teve um único mês em que não tivesse pessoas me perguntando como é que fazia. E no começo, eu gastava muito tempo do meu dia, às vezes à noite, depois do trabalho, ajudando essas pessoas a encontrar o caminho para chegar aqui. Quando eu estava já na faculdade de RH multicultural aqui nos Estados Unidos, eu comecei a dar coach de carreira para brasileiros, ensinar eles a traçarem esse caminho por aqui. E na própria faculdade também, eu assumi uma posição de Student Success Coach, então eu também ajudava os estudantes a conquistarem carreiras de sucesso aqui nos Estados Unidos. Enquanto eu atendia essas pessoas, eu fui percebendo que os erros que os brasileiros cometiam eram sempre os mesmos. Então, eu fui começando a mapear todas as dificuldades e foi ficando cada vez mais fácil para mim conseguir orientar as pessoas para chegarem no seu sucesso aqui nos Estados Unidos. Desde o início da minha carreira em recursos humanos, um dos meus maiores propósitos sempre foi ajudar as empresas a terem muito sucesso através de ajudar os profissionais dentro dessas empresas a conquistarem seu sucesso. Então, começar a ajudar brasileiros aqui nos Estados Unidos a conquistarem carreiras de sucesso foi só mais um passo que já estava alinhado com esse meu propósito de vida que começou desde o início da minha carreira em recursos humanos. Entendi. Muito legal, faz todo sentido mesmo. Então conta pra gente, como que faz para trabalhar com você ou como ter acesso a todo esse conhecimento que você adquiriu durante sua trajetória? Hoje em dia, a maneira mais fácil de adquirir todo esse conhecimento é através dos cursos que eu montei no decorrer desses anos. Então, a gente tem Uhum. o treinamento de cultura americana para brasileiros, que vai ajudar quem está chegando ou quem está vindo, quem acabou de chegar. Tem o Plano Infalível, que é um passo a passo que leva brasileiros desde a estagnação até carreiras de sucesso por aqui. Além disso, também tem as opções de coaching individual, que é mais premium. É claro que é um valor de investimento mais alto, porque depende da minha agenda, que está sempre lotada com clientes corporativos, clientes premium, treinamentos. E, além disso, tem também o diagnóstico de carreira, que eu lancei recentemente, que está facilitando muito as pessoas entenderem aonde que elas estão errando para não estar conseguindo encontrar um trabalho aqui nos Estados Unidos. Já é um primeiro passo bem importante mesmo. A maior parte dessas informações estão disponíveis no globalhrsolutionsllc.com, que é o site da empresa, e o diagnóstico está disponível na minha bio, tanto no Instagram, Facebook, YouTube e tudo mais. Muito legal, Tati. Obrigada por compartilhar mais um pouco da sua trajetória com a gente. Eu adorei conhecer mais. Muito obrigada a você. Imagina, eu adoro compartilhar sobre a minha história e tudo o que eu conquistei de sucesso, todos os meus erros aqui. Eu acho que isso sempre ajuda as pessoas a achar o seu caminho. Eu espero que sirva para esse propósito.
E, é claro, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma coisa que vocês quiserem que eu comente mais, ou a Bianca comente mais, fiquem à vontade, mandem pra gente direct e a gente vai eventualmente fazer um próximo episódio. Vamos ver. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, obrigada.